A liderança, ninguém se autodenomina um líder. A liderança, as pessoas te colocam na liderança. Então, se você pega os grandes líderes do mundo, são pessoas que trabalharam, mas que, obviamente, as pessoas reconheceram. Porque se a pessoa não reconhece, fala, não, eu sou isso, eu sou aquilo, ele é um líder autocrático. Né? E sim, o líder autocrático ainda existe bastante hoje. O líder só é líder quando ele forma novos líderes. Então isso para mim é muito claro. Uma dica que eu sempre dou é que as pessoas, quando elas veem um líder e é um líder muito forte, o líder chama a responsabilidade para ele, isso por um lado é muito bom, mas ao mesmo tempo as pessoas se acostumam. Então, em algumas mesas minhas de escritório, eu tenho uma plaquinha que se fala, qual a sua solução? Porque senão a pessoa olha para você, ela acha que você vai resolver todos os problemas dela. Mas o bom líder, ele já vem com a solução. Para mim, liderança, ela tem que ser focada, driveada, assim, em solução. Porque, assim, o problema faz parte do processo de ter um negócio. Não tem, as variáveis vão acontecer o tempo inteiro. Ah, poxa, o cliente é assim. Não é? Sabe aquela coisa que a gente fica, igual a relação humana? Ah, fulano tem... Não, desculpa. Se adapta a isso. Porque quanto mais você cria aquele desgaste, o fulano é isso, o fulano é aquilo, mas você acaba perdendo situações, perdendo venda, você acaba passando uma mensagem errada de liderança para a sua equipe, tá? Eu não estou aqui dizendo assim, olha, não, é tudo muito maravilhoso, não, porque muitas vezes você está lá envolvido em todos os processos do dia a dia com um monte de coisa para fazer, mas o bom líder, ele consegue reconhecer um momento que a sua equipe precisa de um direcionamento. O bom líder, ele sabe que falhar, assim, não vou dizer falhar humano, é claro que eu não vou ficar falando, olha, não, é muito... A gente se ressente com a falha, a gente sabe que muitas vezes, principalmente a gente que está liderando e que passou por todos os processos, a gente não tem todas as respostas. Eu acho que o bom líder sabe que ele precisa desaprender para aprender. Ele sabe que ele não é o rei do universo, mas ele sabe que ele está ali para poder dar todo o suporte. Eu, por exemplo, na minha equipe, como eu fico muito remota, o melhor trabalho que eu faço eu vou dar todo o suporte que você precisar. É a Camila que vai dar suporte? Não necessariamente. Meu suporte olha, tem o fulano, tem o ciclano, vai por aqui, tem essa empresa, tem essa, tem aquela, tem essa, tá tudo aqui para você. Agora, o que você vai fazer com isso e a forma como você vai fazer de todos esses recursos disponíveis, aí é com você. Só que muitas vezes o que acontece? O colaborador, ele ainda não tem, ou maturidade, ou tempo de vida, ou experiência, ou ele não se capacitou suficientemente, ou ele não tem a informação suficiente. Então, muitas das vezes ele olha para o líder dele, ele acha que a culpa é do líder. Eu me lembro que quando eu fui executiva e sócia da Rede Mundo Verde, eu tinha um líder, que era o presidente do Mundo Verde. E eu me lembro que eu era apaixonada por ele no bom sentido, né? Eu fui trabalhar lá porque eu admirava muito ele. Ele era agressivo em negócios, eu queria ser agressiva em negócios. E eu saí de lá também por ele. Na verdade não foi por ele, foi por mim. Mas eu me lembro de uma fala minha que depois eu aprendi, óbvio, eu virei para ele, você não me capacitou. Ele não tinha obrigação de me capacitar. Ele não tinha nenhuma, ele poderia fazer, mas ele não tinha. Eu que tinha a obrigação de me capacitar, porque a gente não pode com o que é do outro, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando você pega um líder, e aí, assim, são vários estilos de liderança, assim, esses estilos de liderança, eles não necessariamente, um momento você pode ter um, outro momento você pode ter outro momento você pode ter outro. Então, por exemplo, às vezes tem situação que você precisa ser muito energético, muito enfático, tem que ser assim, 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 assado. Porque se você abre demais e você é muito liberal, o que acontece? As coisas elas ficam muito difusas. E quando fica muito difuso, o foco se perde. E aí o papel do líder é falar assim, não, vamos para esse caminho.